Fala, meus amigos tenistas, como é que vocês estão? Fechamos aí o final de semana com brasileiros em quadra, claro que pelos juniores, mas eu quero acompanhar com vocês um pouquinho os nossos brasileiros nos torneios preparatórios para o Wimbledon. Então vamos dar uma olhada nos resultados, fazer alguns comentários. Infelizmente, o torneio de Roehampton que está acontecendo tanto no masculino quanto no feminino é um torneio que não está disponibilizando transmissões para a gente poder acompanhar melhor as partidas, mas vamos analisar, dar uma olhada com aquilo que nós temos e a gente já consegue ver logo de cara aqui uma vitória maiúscula de Luiz Guto Miguel, que vem inclusive do título de Roland Garros Júnior. Imagino inclusive que o Guto já deve estar se preparando aí para iniciar uma transição para a carreira de profissional. Ele que já tinha falado alguns meses atrás que a meta principal dele era, de fato, se tornar número 1 do ranking juvenil e também conseguir vencer um Grand Slam. Ele conseguiu atingir as duas metas que ele estabeleceu para si mesmo e pela coletiva que ele deu junto do Dumont, seu treinador, eu imagino que a partir de agora realmente o Guto deve começar de uma maneira ainda mais agressiva essa transição dele para o circuito profissional. Imagino que nos próximos meses a gente vai acompanhar bastante o Guto, tanto nos challenges aqui pela América do Sul, quanto também na Europa, porque a gente sabe que o Guto, por ser número 1 do mundo e também é muito bem articulado no aspecto de patrocínios, isso deve abrir muitas portas para ele. Isso vai ser muito importante para que ele consiga fazer uma transição de sucesso aí para iniciar, de fato, sua carreira no circuito profissional. Nós tivemos também algumas outras participações de brasileiros. A primeira delas foi do Léo Storck, que acabou perdendo para o espanhol Chaves por 6-3, 6-2. Eu acredito que no aspecto do Léo Storck, apesar da excelente campanha que ele fez em Roland Garros Juniores, ele acabou sentindo um pouquinho o aspecto da adaptação na grama. É uma superfície muito que exige realmente que você tenha disputado outros campeonatos para você entender muito bem como a bola se comporta, como o jogo se desenvolve. E eu imagino que ele, por não ter tanta experiência internacional ainda, acredito que isso pode ter pesado um pouquinho e contribuído para a derrota dele. Ainda assim é bom ele estar disputando um campeonato preparatório para o Wimbledon, porque a derrota também vai ensinar coisas para que ele chegue ainda melhor em Wimbledon. E também tivemos aqui o Shabalgoit, que acabou vencendo a sua partida diante do inglês. Muito boa vitória, inclusive. A gente sabe que os ingleses aí têm uma facilidade muito maior para jogar na grama, por ter facilidade de acesso a treinos. Então, independente do ranking do adversário do Shabalgoit, conseguir vencer um cara de lá realmente é muito difícil, porque o cara tem um processo de adaptação muito mais simples. Então, excelente vitória do Shabalgoit, que vive um momento aí de decisão na sua carreira, já tem 18 anos, deve estar iniciando a sua transição aí para o profissional muito em breve, mas está mostrando realmente ser muito competitivo, consegue sempre algumas vitórias disputando campeonatos. Então eu acredito que, dependendo da forma como ele desenvolver a sua carreira, pode ser um tenista que vai figurar aí dentro do top 100. Claro que vamos respeitar o processo aí, né, para a gente ver o que é que vai acontecer, mas eu acredito que esses três nomes, o Guto realmente uma realidade, né, tem um potencial gigantesco. O Léo Storck e o Shabalgoit são dois tenistas que, se souberem trabalhar bem na carreira aí, certamente podem brigar por coisas grandes também. Aqui nós temos uma informação, né, as informações gerais do próximo adversário do Luiz Guto Miguel, que é o Jakub Kuzi, que é 47 do ranking TF juvenil, já foi número 33, é um adversário de um nível um pouco maior do adversário que ele enfrentou hoje, o Aron Gabet aí, que é um francês, ranking número 67, o maior ranking dele foi número 55. E aqui nós temos as garotas também. A ótima notícia, a vitória da Naná, que conseguiu vencer a romena aí, Bucescu, por 6-4, 7-5. Muito bom ver a adaptação dela na grama. Ela que disputou o torneio Armani e acabou sendo vice-campeã. Perdeu para Andreescu, acredito que na final. Então, um bom desempenho, principalmente pelo aspecto dela ter ritmo e começar vencendo é sempre importante. Pelo lado negativo, nós temos a derrota da Vitória Barros, que acabou perdendo para a Lauva aí, um jogo perigoso. A Lauva já reconhecida aí de outros torneios também, acabou vencendo a Vitória por 6-4, perdeu o segundo por 7-5 e venceu o terceiro por 6-4 também. Uma vitória bem inesperada, vitória que é número 4 do mundo, né? Então era uma das favoritas aí para poder vencer o torneio. Teve a preparação dela meio que comprometida agora para o Wimbledon, porque a gente sabe que o juvenil tem um calendário um pouco mais apertado, os tenistas eles não conseguem
tantas oportunidades assim para jogar torneios, que a quantidade de torneios também é um pouco mais limitada, mas eu imagino que ela vai conseguir contornar isso e chegar em uma fase muito melhor para o Wimbledon. Mas mesmo assim, uma vitória, digamos que perigosa, porque a Vitória, inclusive, acabou perdendo aí o treinador dela nas últimas semanas, e isso pode, de alguma forma, mexer com a cabeça dela, mexer com a preparação dela. Eu imagino que isso, de alguma forma, acabe afetando, mas espero que fique tudo bem com ela, porque a Vitória tem um talento sensacional. E aqui nós tivemos também a Pietra Rivoli, que é um caso bem específico, tem menos experiência, tá? Acredito que tendo as maiores oportunidades internacionais dela agora. Então, é um campeonato, de certa forma, positivo, só dela estar lá. Conseguiu ser competitiva diante da Alemã, 6-4, 6-3, e segue a sua preparação. E aqui a gente também tem um registro do Guto Miguel treinando com o Chabalgoit também. Aqui nós temos o treinador do Guto também, que é o Dumont. E eu imagino que eles já devem estar treinando certamente, tanto de olho em Roehampton, como também devem estar de olho já em Wimbledon, que é o objetivo principal das próximas semanas aí, e principalmente para o Chabalgoit, que é um cara que realmente está fazendo uma tour de despedida. O Guto é uma coisa que nós especulamos. Eles deram a entender isso na coletiva que eles deram quando voltaram para o Brasil, que já vão entrar realmente nesse processo de transição. Já o caso do Chabalgoit é por questão de idade mesmo. A partir do próximo ano, eu imagino que ele não vai mais conseguir aí fazer parte do circuito juvenil e aí vai precisar se integrar de vez no circuito profissional. Então, esses foram os resultados de hoje. Ficou equilibrado, né? Tivemos a vitória do Chabalgoit, vitória do Guto, vitória da Naná, algumas outras derrotas também, como o Léo Storck, da Vitória e da Pietra, mas ao mesmo tempo eu acredito que é um balanço positivo. Nós sabemos que os brasileiros não têm tanta facilidade assim com a grama, e a gente conseguir ver os garotos e as garotas sendo tão competitivos assim na grama e nem sempre tendo tanto tempo para se preparar já é muito positivo. Amanhã nós temos o jogo do Guto, inclusive, diante do Jacob. A partida deve acontecer por volta das 6h30. Infelizmente, o torneio não está transmitindo jogos. Eu acho um erro gigantesco, principalmente tendo um nome como Guto, que é um fenômeno de audiência, que tem tantas pessoas que acompanham ele. Inclusive, o vídeo mais assistido aqui do canal foi justamente falando sobre a performance do Guto em Roland Garros Júnior. Eu tenho convicção de que se o torneio transmitisse as partidas, seria um sucesso de audiência. Espero que daqui nas próximas rodadas, quem sabe, eles comecem a transmitir, porque a gente vai conseguir acompanhar. Lembrando que amanhã também temos jogo do João Fonseca, deve iniciar por volta das 11 da manhã, e depois a gente tem jogo de Copa do Mundo aí, que imagino que mesmo que você não seja o maior fã de futebol, ainda assim, em época de Copa do Mundo, todo mundo acaba acompanhando as partidas. Então, é basicamente isso o vídeo. Agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo até o final. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, deixa um hype aí se estiver vendo esse vídeo no celular e deixa um comentário falando o que você achou. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.